Olá, a ideia agora é mostrar o site do DEX, né, que é um site ligado à Biblioteca Virtual em Saúde, e mostrar o que é o DEX. Né? O DEX é um tipo de mesh-termo, né, é um tipo de palavra hierárquica, que existe uma hierarquia, existe um sentido dela estar ali, ao contrário de uma palavra-chave que pode ser qualquer palavra. Né? Então o DEX ele teve uma construção hierárquica e ele é baseado em classificações. Né? Então é diferente da palavra-chave especificamente. DEX vem de descritores em ciências da saúde, né? E se a gente clicar aqui sobre DEX, a gente vai ver isso que eu acabei de falar. Ele é um vocabulário estruturado, multilingual, agora em 4 idiomas, né? Pelo menos é o que estava demonstrando o site lá do BVS, que eu mostrei na aula do BVS. E ele permite uma indexação aprimorada nas revistas. Então, se eu utilizar um DEX como uma palavra-chave lá meus keywords ou palavra-chave, eu consigo ser encontrado uma vez que alguém coloca um sinônimo daquela palavra, por exemplo, porque ele possui uma indexação própria, ele possui uma estrutura hierárquica com vários sentidos, uma estrutura mais ampla que permite eu ser localizado de maneira mais ágil. Né? Então é bem interessante a gente pensar em utilizar DEX como palavra-chave no meu projeto ou no meu TCC final, fica mais fácil de eu ser encontrado. Inclusive hoje as revistas elas pedem para que as palavras-chave de cada artigo sejam derivados do DEX ou do mesh termos, né, que é a versão em inglês lá do PubMed. Ok? Então se eu clicar aqui em consulta, eu consigo consultar as palavras, eu vou digitar aqui um termo comum, que é a obesidade, possivelmente ela é um mesh termo, e aí aparece aqui, ó, apesar de estar sendo declarado lá que a palavra já está com 4 línguas, aqui a gente só vê 3, né? Obesidade em inglês, em espanhol e português. Vem uma definição em português de obesidade, e se a gente for lá no mesh termo, a gente vai perceber que é praticamente a mesma coisa. Eu já fiz esse vídeo em algum momento, em algum vídeo aí para trás eu faço essa mesma consideração. Eu vejo outros termos que têm a palavra obesidade, né, sempre como um sinônimo, sempre com sinônimos, né, possíveis, e sempre também com as 3 línguas no caso aqui, apesar da declaração de 4, mas beleza, não vamos criar problema em relação a isso. Tem alguns qualificadores permitidos, que são estruturas de palavras que podem estar associados a esse DEX, né? No caso cirurgia, complicações. Aí se eu colocar SU lá no buscador, ele vai procurar obesidade e questões de cirurgia, são qualificadores do descritor. Tá? Eu nunca fiz busca usando qualificador, mas é algo que alguns critérios mais avançados, alguns pesquisadores têm utilizado esses qualificadores, né? E é bem interessante. Ok? Então, basicamente, o DEX me ajuda a ter uma palavra mais estruturada para fazer a minha busca e para ser encontrado. Existe a facilidade aqui de eu ter o termo em inglês e em espanhol, né? Ele aparece em outras línguas. Aí se eu tiver dúvida do termo em outra língua, no inglês, por exemplo, eu posso aqui conferir e verificar qual que é o sinônimo ou qual que é a relação desse termo no inglês, né? Então eu consigo verificar, é interessante isso. E eu consigo também ver o sinônimo, consigo ver possíveis definições que venham ter, né? E possíveis qualificadores, caso eu queira fazer uma busca com um qualificador. Sendo bem honesto, como eu já falei, eu nunca fiz uma busca com qualificador, aliás, nunca não, minto, já fiz algumas vezes, mas assim, não uso isso no dia a dia, ok? Posso até depois tentar relembrar como é que é e tentar gravar um vídeo para que vocês consigam fazer esse tipo de busca com qualificador. Então é isso, basicamente o DEX serve para eu consultar as palavras e verificar se aquela palavra realmente é um descritor ou se ela é uma palavra-chave. Vou colocar aqui, por exemplo, uma outra coisa que
Vamos colocar um termo qualquer para a gente poder identificar que às vezes essa palavra não existe ali. Vamos colocar aqui, pensando rapidamente, pior que os termos que eu estou pensando, só que vem na minha mente, são todos escritores. Eu vou colocar, vai aparecer como descritor, então não adianta muito. Vou colocar aqui hit. Hit, quem sabe não é descritor. Aí, hit não é um descritor. Então, hit não foi incorporado. Esse termo hit, pode ser que o termo descrito, né, ele seja um descritor, mas o termo hit não é um descritor. Ele é uma palavra-chave, né? Então, isso é importante a gente entender e compreender. Ok? Então, um abraço para vocês, tudo de bom.